Papo de Bola com Wanderson Assunção. Olá galera, bom dia, bem-vindos ao meu canal Wanderson Assunção e o Papo de Bola. Hoje segunda-feira, 13 de abril de 2020 e já estamos aqui conectados com vocês para trazer aí as notícias em primeira mão aí no mundo do futebol. Lembrando aí, né, você que gosta de futebol, notícias quentinhas da hora em primeira mão, que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe, para que a gente tenha aqui uma grande parceria. A cada dia teremos um canal fortalecido, cada vez melhor para vocês, ok? Bom, pessoal, futebol parado, né? A gente sabe, mas as notícias continuam aí, né? Uma declaração aqui, outra ali, bastidores dos clubes, né? Negociações. Então a gente vai acompanhando aí, vai fazendo o máximo aí para passar o melhor para vocês, entendeu? Então, hoje, né, a gente traz aqui o Cafu, deu aí uma estocada, né, uma cutucada aí na seleção brasileira atual, a seleção do Tite, né? O Cafu, que a gente sabe, né, tem toda a moral do mundo para falar sobre seleção brasileira. O Cafu, ele disputou aí 5 Copas do Mundo, um jogador aí que foi capitão, né, da seleção brasileira por muitos anos. Então, um jogador muito vencedor. Ele tem carta branca para falar o que ele bem entender sobre a seleção brasileira. Claro, com opiniões sensatas, né? E o Cafu, né, que foi o capitão do pentacampeonato em 2002, né, ele destacou ali que aquela seleção brasileira era recheada de craques, né, com muitos jogadores excelentes, como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, né, e outros jogadores no banco muito importantes, com destaques mundiais ali na Europa, principalmente, jogadores de grandes clubes. E o Cafu, ele destacou que era uma seleção sem vaidade. E a gente acompanhou bem essa Copa aí, uma seleção que jogava mesmo no coletivo, em prol do grupo, né? Não tinha aquela questão de um querer aparecer mais do que o outro. E o resultado foi esse aí, Brasil pentacampeão. E o que o Cafu destacou é o que falta na seleção brasileira de hoje. A gente tem acompanhado aí, né? Seleção brasileira com péssimos resultados, um futebol muito feio, muito fraco, né? A seleção brasileira que hoje ela não tem um destaque, ela tem assim, força uma barra em cima do Neymar, mas convenhamos, né? O Neymar nunca fez nada pela seleção brasileira. O Neymar ele aparece muito mais fora de campo do que dentro do campo. E força muito a barra, jogar em função dele. Para vocês verem, a única conquista que a seleção brasileira tem na era Neymar foi sem ele, que foi a última Copa América do ano passado. Porque ele já participou de outras edições e o Brasil fracassou, inclusive sendo eliminados por Paraguai e Peru, né? Seleções bem historicamente bem abaixo da seleção brasileira. E na última Copa América o Neymar foi cortado e o Brasil conseguiu o título. Então, assim, o Cafu pede isso aí, né? Que joguem com mais união, porque o Neymar ele quer levar a seleção brasileira para ele quer aparecer, não importa se o Brasil ganha ou não, ele quer fazer a parte dele ali e pronto. Então, assim, tá faltando craques na nossa seleção, o único que colocam esse nome aí não resolve, então passando da hora aí de fazer uma renovação, inclusive no comando técnico da seleção brasileira. Essa é a opinião do Cafu e eu compartilho dela também. Bom, pessoal, o que anda rendendo mesmo, né, é ainda a saída do técnico Dudamel, o venezuelano Dudamel do Atlético Mineiro. Nos últimos dias, né, declaração de jogadores aí, o Dudamel andou respondendo, também alguns jogadores. A gente não acompanha o dia a dia dos clubes, e então as coisas vão aparecendo aos poucos, né? O Dudamel, que comandou o Atlético Mineiro em 10 partidas, foi demitido recentemente, e aí começaram, né, algumas declarações de um lado e do outro, né?
Então, é o jogador Natan, jogador pouquíssimo conhecido aqui pra gente, né, no cenário de futebol brasileiro, é um jogador ainda novo, né, soltou algumas declarações aí ridículas contra o técnico Dudamel. O Natan, ele mostrou aí a sua falta de profissionalismo, a sua ignorância como atleta de futebol, né? Segundo até o Dudamel, deu uma resposta para ele aí, e realmente o Natan provando o porquê não se deu bem fora do Brasil, né? Ele que andou aí pelo exterior, foi rapidamente e voltou. Então, ele está mostrando o porquê ele não conseguiu êxito ainda na sua carreira, né? O, o Natan, ele fez críticas ao técnico Dudamel, segundo ele, o jogador, eles eram acostumados a jogar em um só esquema de jogo, em um só sistema tático, né? Um só esquema tático, e o técnico Dudamel chegou e quis fazer mudanças, né, no esquema tático, na maneira da equipe jogar. Então isso causou impacto no elenco, os jogadores começaram a não gostar, né, das variações que o técnico Dudamel vinha fazendo na equipe. Aí começaram, né, aquelas reclamações de jogadores fazerem panelinhas, ficarem de bico, e conseguiram aí derrubar o técnico Dudamel. É o que está bem claro aí nas declarações do Natan. Então, gente, isso mostra, né, o nível dos jogadores. Um cara que ainda não jogou em lugar nenhum, não apareceu em lugar nenhum. Estou falando Natan aqui, muitas pessoas que acompanham o futebol não vai se lembrar dele, não sabe quem é o Natan. E ele já começa com esse tipo de postura, né? Porque o Natan, ele tem que procurar uma outra profissão. Porque um técnico que tem um só esquema de jogo, um sistema de jogo, ele não vai a lugar nenhum. A equipe não vai a lugar nenhum, ela fica muito previsível. Chegou um técnico que fez um grande trabalho na seleção da Venezuela, na seleção de base principalmente, né? Fez um trabalho razoável na seleção principal da Venezuela, tentou implantar o seu sistema de jogo no Atlético Mineiro, mas, pelo visto, os jogadores não aceitaram. Então, assim, né, tomara que o Sampaoli que chegou, né, que é um técnico mais gabaritado, que eles não queiram peitar o Sampaoli também, né? E, inclusive, né, o Natan reclamou até de horário de almoço no clube. Aí eu pergunto para vocês, será se aquele jogo em que o Natan perdeu um pênalti contra o Afogados da Engazeira pela Copa do Brasil, que causou a eliminação do Atlético Mineiro para um time, né, sem divisão no futebol brasileiro? Será se o Natan perdeu aquele pênalti porque o almoço ali não saiu na hora certa? Então, né, tá na hora dos jogadores começar a chamar aí a responsabilidade para si, né, parar de choramingar e de inventar desculpas aí, né, e ser muito mais profissional, porque só pensam a maioria nos seus salários, em aparecer, né, então, assim, tá na hora de ter uma mudança aí no nosso futebol brasileiro, no comportamento de alguns jogadores. Bom, quem não anda bem, né, é o Timão, né, o Corinthians, essa parada aí forçada, né, por essa pandemia, de uma certa forma aí aliviou as coisas lá pro lado do Timão, principalmente pelos lados do técnico Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes, se não tem essa parada, eu creio que ele já não estaria mais sendo técnico do Corinthians. O Corinthians, né, tem o pior aproveitamento entre os 20 clubes da Série A em 2020. Para você ver, né? O time vivia uma situação terrível, uma situação muito estável, né? Antes da parada aí do futebol. Eliminado da Libertadores, numa situação muito complicada no Campeonato Paulista, está como lanterna do seu grupo, né? Dificilmente ia alcançar a classificação para o mata-mata. Então, o Corinthians vinha com essa pressão aí terrível. O técnico Thiago Nunes, né, que chegou aí cantando de galo, querendo mudar todo o esquema do Corinthians, a maneira de jogar. Dispensou aí dois ídolos do time, né, dois jogadores muito vencedores na equipe, que foi o Ralf e também o Jadson, né? E isso a torcida não engoliu muito, a maioria dos torcedores não engoliu. Então o Thiago Nunes, ele deu uma queimada aí, até porque se ele conseguisse os resultados, tudo bem, mas ele não conseguiu, ele não mostrou nada ainda no Corinthians. Então,
A equipe do Thiago Nunes, né, em 12 partidas oficiais em 2020, venceu apenas 3, né, sendo aí com mais 5 empates e 4 derrotas, né? Então perdeu muito mais do que ganhou. O Corinthians que conseguiu aí apenas 38% de aproveitamento dos pontos conquistados. Então é outro cara que tem que baixar um pouco a bola aí. Gosta muito de falar palavras difíceis, palavras bonitas nas entrevistas, né? Gosta muito de se auto promover. Então, Thiago Nunes, parabéns pelos títulos que você conquistou lá no Atlético Paranaense, mas você está simplesmente iniciando a carreira. E o Corinthians é totalmente diferente, né? É um time com muita pressão, a torcida cobra mesmo, a imprensa cobra, e você, quando sentiu pressionado, não está conseguindo mostrar o seu trabalho. Então, assim, na hora de começar a rever algumas coisas, alguns conceitos seus, né? E um pouco mais de humildade para tentar implantar no seu trabalho. Isso com certeza te ajudará muito aí no Corinthians, ok? Galera, então é isso aí. Muito obrigado a vocês pela atenção, obrigado a vocês aí por acompanhar aqui o meu programa. Todos tenham um bom dia. Lembrando aí você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, dê aquele joinha, compartilhe para que a gente tenha um canal melhorado a cada dia, ok? Tenha uma boa semana, um bom dia a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.